Não está? Não está? Já o fazem, sabe? E essa crítica interna nunca se pode desmarcar. A do filho, o gajo não põe na rua, não é? O gajo te interromper. Essa é a melhor. Não se põe os filhos na rua, até porque eles também têm mãe. Exato, e a mãe. Mantém a ordem. Mas eu já fiz algumas recomendações para ele respirar, pousar e ouvir. Eu também vou aos profissionais da coisa, não é? Se já estás com. É que torna um gajo um bocado. Ai, vai começar do homem. Não, está com caneta. Eu estou com caneta, estou com os meus apontamentos, que eu fiz apontamentos. Vai vir de qualquer maneira. Eu até um retrato dele fiz. Eu aí vou ter vou buscar a minha Bíblia, não é? Vou buscar a minha Bíblia e vou buscar o livrinho que eu fiz aqui para Que não é este que eu tenho. É o fundo do livrinho que eles deram onde eu faço. Mesmo assim temos que baixar o rolar. Vou lá, baixo? Baixa mais um pouquinho. Tu já me Usar os microfones. Não, eu usar o microfone, o ideal era usar. Eu aí. E depois põe aquelas posições do Michael Jackson, essas coisas, não. Assim na mão. Então, vai ser aonde? É, tem que estar pela mão, é? Pois. É que isto não dá. Não tens tripé? Até tripé. Já tens? Eu sou pessoas novas, são italianos. Se houver dois tripés, Eu sou mas se vier um, fica para ele, eu fico com ela. Seja só a assim, eu já falar, que é não for o ponto de vista está no corpo, como dizem os perspectivos. Tens e dois lugares. Mas eu não quero comprar o tripé. Quero estar. Fala aí, vai estar tudo gravado. Oh, a tralha. Trabalho. O meu é outro. É outra edição, é outra capa. Mas, ó Deus, e em que dia? O Rosa Nova. Não é setembro, é mais à frente. Deixa eu ver, acho que é tudo. Eu estou assim, natural, mas... Isto aperta bem, que é por isso não me vai assim para. Isso não dá muito 21 de outubro. Olha, não quero dar-nos projeto. 21 de outubro. Mas eu não tenho uma Mas olha lá, queres outra cor? Ou só assim? Isto é outra cor? Banca da vida. Esqueci-me. Banca da vida. Uma pranchazinha. Eu costumo ter umas pranchazinhas, até tenho um livro. Eu tenho um livro. Aquela que estava em cima. Aquela cartolina em cima. Aquela cartolina que eu gostava de usar para desenhar. Aquela lindíssima. É o que eu uso. Aquela é recorrente. Não, porque como é. Usas como suporte. Sim, tenho várias. Aliás, o Oscar também botou tem lá em cima. Isso é uma origem do mundo. Como desenho, não, é desenhar no sofá. Desenhar no sofá, o Rita está. Não, mas estou a dizer, isso é uma origem do mundo. É engraçado. Foi feito. Ele não percebeu. Foi feito. Ela é uma mulher, digamos assim, senhora. Foi feito em escondido. Foi feito Sumariada. Foi feito para esconder. Lembras daquela coisa que me convidaste da mulher, a revolução? Eu tenho um, eu fiz um. Exato, é da mesma altura. Por isso é que eu estou a reconhecer assim. Estou a perceber o tipo de Porque mulher eles deu-me até aqui seria só uma parte da mulher, não é? No bando da pessoa, isso poderia ser mal interpretado e devias ser cancelado só por causa disso. Não sei se eu, não sei se tu. Sim, ou os dois. Mas eu, se fizerem visitas a esse lugar onde estão os cancelados, eu quero ir, porque acho que deve ser interessante. Deve estar lá muita Porque eu gente pergunto fixe. sempre qual é esse local para onde vão os cancelados. Se haverá assim um. Se Deve ser o pior. fizerem visitas guiadas, eu vou dispor.
Não sei se a gente pode começar, se é suposto, se estamos na hora. Estamos na hora. É, não é? Eu vou pôr isto nos aviões. Bem, então boa noite a todos, acho que já vos cumprimentei, mas boa noite agora assim uma forma um bocadinho mais oficial e para também dizer boa noite às pessoas que possam estar a ouvir-nos em casa. Antes de mais, é um prazer enorme estar à conversa com o PAN, com o Paulo Anceiros Monteiro. Eu sou admirador dele há muitos anos, sigo com muito interesse e considero um dos raríssimos e talvez o mais valioso exemplar de uma contracultura plástica do nosso país, porque eu tenho muito fascínio por aqueles que não se atiram à margem voluntariamente, mas ocupam a margem por uma espécie de força maior, porque o que pensam, o que fazem, pura e simplesmente não é inteligível pelas massas, as multidões não estão preparadas para algo tão frontal, não estão preparadas para algo tão genuíno, se calhar, e tão verdadeiro, e ao mesmo tempo tão impiedoso, porque também tem muito que ver com um certo desencanto em relação à humanidade, o que não lhe retira bastante alegria e entusiasmo. Mas eu vejo o PAN, eu até devo dizer, eu ando há uns anos a tentar afunilar um texto sobre o Paulo Anceiros Monteiro, ao qual vou chamar Paulo Anceiros Monteiro Superstar. Superstar. E, aliás, eu tomo Jesus Cristo já fiz algumas notas para... Porque estavam sempre a achar que eu era parecido. Sim, porque tens alguma coisa a correr. Era família. E eu a tomar notas das coisas, por exemplo, tenho Paulo Anceiros Monteiro Superstar, é de facto a minha moto. E a maneira como eu vejo o Paulo, para mim, é um superstar. Superstar porque de facto, para mim, eu quero deixar isso muito claro, para mim ele é a figura maior da contracultura portuguesa, de um certo lado B das coisas em Portugal. Ele é a figura maior e por isso é um prazer estar aqui contigo, Paulo. Depois, reitero, eu sei que tu falas com os cotovelos, eu às vezes também falo, mas reitero isso, pedindo para que sejas mais sucinto e que entendas quando eu te interromper, porque é chato ser interrompido, por isso eu vou fazer um papel de um chato caraças, mas eu tenho várias coisas que te quero perguntar e quero te ouvir sobre muitas coisas e eu vou tentar fazer com que tu, ao invés de falares sobre um ou dois temas, passes por várias coisas que eu acho interessante deixar ditas. E eu gostaria de começar por uma pergunta talvez um pouco estranha, que parece meio exterior, mas que eu acho que está ao centro do teu ser, que é sobre o Porto. Tu nasceste no Porto, em 1957, portanto, não nasci, não lembro. Eu nasci em Barcelos, mas vinha logo para o Porto, sim. Nasci em Barcelos. Mas as tuas biografias oficiais dizem que tu nasceste no Porto. Não, por acaso eu costumo dizer assim, eu nasci no Porto, mas nasci em Barcelos, mas vivi no Porto, estudei em Coimbra, mas depois vim fazer o curso de Sistema ao Porto, ou seja, mas, quer dizer, foi acidental. O meu avô e a minha avó eram na realidade de Barcelos, e o meu pai e a minha mãe, ao outro lado, estavam em Esposa em Rifão, tinham uma farmácia, e eu acho que foi por causa de um fim de semana, portanto nasci acidentalmente em Barcelos, mas vinha logo para o Porto. E o que é que o Porto significa para ti? O que é que seres do Porto significa? Imagina, eu vim para o Porto, portanto muito cedo, em miúdo, e a primeira zona onde eu vivi foi as Fontainhas, estás a ver, naquele prédio de Alexandre Herculano, aquele prédio mesmo que faz a Casinha Redonda, portanto, com as Fontainhas mesmo, São João de lá em baixo, e isso foi fantástico. Muito próximo, estás a ver, do Porto, que faz as festas, e é proximidade também do Rio. Mas tu achas que a cidade hoje te define em alguma medida? Não muito, isso não muito. Mas isso, mesmo as ideias sobre o Porto sempre me pareceram o que era Manchester, o que era isto, o que era aquilo, sempre me pareceram um bocadinho deslocadas, porque acho que mesmo pequeno tem zonas, a Foz é muito diferente depois, o bairro do Aleixo é muito diferente da Praça Velasco, estás a ver? Ou seja, tem pequeno... Lima 5, por exemplo. Pronto, exato. Aí houve uma diferença grande, ou seja, eu pai com 11 anos, o meu pai e muitos arquitetos, o CISA, o Soutinho, todos eles foram viver para o complexo do Lima 5, os prédios do Lima, como chamavam.
E aí foi realmente a primeira que eu conheço, assim, a primeira habitação dirigida a artistas, escultores, tinha ateliês com um pé direito enorme, em baixo, em cima, depois tinha apartamentos, tinha uma zona verde com árvores, tinha um sítio para as crianças brincarem, rapazes, lá, e raparigas do outro, ou seja, havia 2 espaços, tudo isto antes de 25 de Abril. Mas é engraçado que eu nunca mais encontrei projetos similares, assim, dirigidos especificamente para pintores, arquitetos ou artistas, pá. E as casas eram interessantes, eram feitas pelo Loureiro e pelo Pablo Ramos, portanto o projeto com pedra e com azulejo é engraçado. Mas acho curioso que te pareça assim, acessório ou até desinteressante o facto de dizeres no Porto e de estar no Porto. E isto porquê? Porque é que eu quero, porque é que me interessa falar do Porto? Porque eu tenho a sensação de que o Porto, do cômputo do que é o país, é muito mais lugar de uma contracultura ou de uma contínua cultura de margem. Sim, foi. Do que de certa maneira, Lisboa. Sim, mas ao mesmo tempo também sempre com argumentos de não faço isto porque Lisboa faz, não sei o que, Lisboa quer, não sei o que, ou seja, sempre a arranjar as desculpas com Lisboa para a tua inatividade e teres lacunas numa série de fatores, ou seja, também sempre vi com amor e com desamor, estás a ver? Por outro lado, fazia férias em Esposia, estás a ver? A praia e o campo e a montanha e o rio são muito importantes para mim e nesse aspecto, por exemplo, acho que a relação do Porto com o rio e com o mar é pobre. Não é? Tu olhas para a Gaia e para o rio e a relação, mas isto acontece também em Lisboa, isso, portanto. Mas as pessoas que se fazem no Porto, tu achas que as pessoas que se fazem no Porto se fariam noutro lugar? Onde é que tu lá está, encontrarias eu em Lisboa enquanto pessoas que nunca são de Lisboa, mesmo no Porto já encontro muitas pessoas que não são do Porto, estás a ver? Eu acho que essa procura de especificidades ou de atributos especiais preocupava-me mais, tipo, atributos especiais da beleza. Imagina, há valores universais de beleza, a beleza pode ser universal, no caso das flores parece que sim, as flores todas são bonitas, independentemente das flores. Acho essas questões mais interessantes. Se tentar definir o paraíso é mais ou menos visto na agora, tentar pensar até que ponto é que uma segunda cidade pode ter fatores interessantes, sim, isso acho que pode ser interessante, porque não é capital, não é? Mas depois também há muitas ficções, essa coisa do Porto liberal, muito mais aberto a não sei o quê, pá. Depois são contrariadas com a administração ou os poderes que tens representados na Câmara, ou seja, estás a ver, é tudo feito também de um presidente que vai entregar um coração a um frasco ou era bom que lá ficasse. Ou seja, tens de fazer coexistir todas essas histórias, que são no fundo menos, não é? No fundo são histórias que se repercutem porque alguém lhes achou piada e contou o outro e o outro com uma pequena alteração contou o outro, quando chegar ao fim a história vai ser muito diferente do que foi primeiramente contada, como deves perceber, sofre os efeitos da evolução, variação, diferença e variação. Mas na história daquilo que me é interessante, não sentes que o Porto, talvez como segunda cidade, e desde logo como espaço distante da capital e dos poderes mais prolongados e instituídos, que é talvez uma cidade que apela muito mais à resistência? Sim, talvez, mas em alguns setores mais importantes, portanto, na música, talvez por ser talvez também setores que acompanho mais de perto. Na música achei isso também, um bocado. Tinhas mais bandas punk, mais bandas com posturas mais agressivas e com textos mais. Mas também havia bandas punk, até muito, por exemplo, muito políticas, até havia mais em Lisboa, por exemplo, não é? Em geral, por esse ponto muito histórico no Porto. Ou seja, ao falar em Lisboa tens que falar também da margem sul, tens que falar do Barreiro, e no Porto se calhar terás que falar de Gaia e das Fontainhas, mas também da Praça de Lascas e da Fonte. Mas é curioso, isso significa que tu não te sentes fazer parte de um underground qualquer? Não. Opa, imagina, agora interessam. E depois, porque tu depois podes viver, imagina, o único movimento que eu acho que no meu tempo se viveu à La Paz com o que se passava lá fora foi o punk. Não é? Foi o punk, isso foi interessante, não é? Mas encontro particularidades no punk e aí também se encontraram afinidades, tínhamos parcerias com Manchester, com
mesmo como não sei se fazer lá aqui. Acredito que podem ser encontrados. O que eu não vejo é muita utilidade nessa. Estás a ver? Um bocado como aquilo que eu te estava a falar da diferença entre arte figurativa ou arte abstrata. Estás a ver? Ou seja, para mim, eu vejo agora que toda a arte é figurativa, no sentido em que a figura pode ser uma fórmula matemática, pode ser uma figura filosófica. Ou seja, há oposições e que não são produtivas. Estás a ver? Essa não parece produtiva. Encontrar diferenças entre o Porto e Lisboa e em que sentido é que. Estás a ver? Não é? Imagina, há coisas que fazem sentido. Pensar que, por exemplo, o Alentejo há uma grande propriedade e o Minho, o Norte, são pequenas propriedades e isso pode-se refletir na maneira como é vivido, se calhar, o espaço público e tudo. Acho que há coisas que falam do Porto não encontro diferenças significativas que me permitam pensar e progredir, porque não é só pensar, é que medida que essas diferenças me permitem perceber melhor a cidade e perceber que tipo de estratégias uma cidade deve seguir em relação à outra. Mas isso significa que, por exemplo, não vês ninguém como imediatamente teu par ou teu ímpar? Não, vejo não par disso, vejo pessoas a fazerem coisas que me interessam. Que te atraem, que te fazem caber no espaço. Sim, exato, é isso vejo mesmo na cidade e fora dela, estás a ver, e no Brasil, e hoje em dia, repara, tu, com a net e com o acesso a muita coisa, tu encontras irmãos que, estás a ver, imagina, eu há cerca de meio ano converso quase diariamente com uma pessoa que eu nunca conheci, estás a ver, vivo no Brasil, é professor de filosofia, e temos uma relação, ou seja, eu tenho uma relação com ele que se calhar não tenho conversas com mais nenhum português, estás a ver, ou seja, interessa-me a situação do Brasil, ele dá-me argumentos, ou seja, portanto, o meu interesse não está limitado ao facto de eu viver no Porto, embora saia pouco do Porto, as viagens estão muito caras e tudo, e isso também, estás a ver, é um problema deste país, estás a ver, imagina, a pessoa que me ajudou a fazer esta exposição, que são esses dois artistas brasileiros, eles estão a viver em Guimarães, mas como não há nenhum comboio que possa vir a esta coisa e a regressar em Guimarães, estás a ver? Ou seja, quando o comboio, sabes qual é a diferença, por exemplo, do comboio para o avião a nível de são 40 vezes mais poluído, ou seja, não havia possibilidade de imaginar isso, faz com que tu não possas viver um filme ao Porto e regressar a Guimarães ou a Braga, ou seja, e esses problemas de mobilidade é que deviam ser pensados. Estamos atomizados, não é? Sim, exato, isso. E repara, eu outro dia fui a Guimarães com ele e à saída do comboio, há uma senhora que estava com dificuldades em tirar o bilhete e tudo, e às tantas o documento, e já não havia, portanto, comboio para regressar. E a frase da senhora foi: isto é um país feito para quem tem carro. E, estás a ver, uma pessoa do Porto... Isso foi Cavaco Silva que inventou, não é? Não, o Sócrates fez um livro, atenção. O Sócrates falou, assim, Cavaco foi quem e com contratos com as coisas, isso. Chegou-se ao cúmulo de fazer Secute, vamos pôr no nome Secute, sem custos para o utilizador. Assim eles não vão pôr. Se a gente puser no nome Secute, sem custos para o utilizador, durou 3 meses. Passado 3 meses já estava a pensar. Mas pelo menos esse foi preso, o Cavaco Silva não foi. Sim, mas para perceber, estás a ver que esses problemas de mobilidade, por exemplo, acho um problema que até afeta a cultura. Porque eu imagino que se a viagem de comboio fosse mais barata e repara, nem era tanto barato, porque elas já não são. Aliás, eu agora com mais de 65 anos até já só pago metade, portanto fica barato. Já tens mais de 65 anos. Mas, portanto, esse é um problema que, quer dizer, o Porto talvez tenha cinema, tenha coisas, que Guimarães não tem, toda vez, Paulinho também não tem. A Póvoa, Vila de Póvoa, só temos cineclube. Não, para mudar de temas, posso assumir que não tens orgulho nenhum especial em viver em Porto. Não, não é. Eu tenho que conseguir aqui qualquer coisa. Não, o futebol não há de só deve do Boa Vista. Por isso é que não tens interesse. Vais dizer, eu sabia, já foi um clube de bairro, agora talvez seja um bairro mais chique e tal, já teve para sim, mas eu fiz equipamentos que eu fiz design textil, portanto durante muito tempo fiz equipamentos sobre isto. Foste designer de moda, não é? De moda nem tanto, foi mais texto, uma marca de desporto. E portanto fiz muitos equipamentos para clube, mas especialmente para o Boa Vista, porque o meu patrão era o Valentim Loureiro, que era presidente do Boa Vista, tu deves compreender
onde é que ele ia fazer os equipamentos a não ser na sua própria fábrica, não é? Mas portanto, nesse sentido, sou boa vista nesse caso do Porto. Não estás errado, mas já não me engano. Continua a estar contigo. Não sei. Mas estou a dizer aí que mesmo está a partida continua a ser maior. não, era fora. Está a perder a museu. É em casa, Mas não interessa. Não interessa. Não, retira agora. Não, vai. Continua a ser maior. Meu filho é Mudando, pronto, estás a ver? É o teu filho mais inteligente. Sim, a minha filha é de Sporting. Pronto. É assim, na O Hugo não tem clube. O futebol para ele era. Uma das coisas que eu gostava, e mudando completamente de eixo, há bocado tu estavas a falar nos desenhos xamânicos que fazias ou que fazes para curar as pessoas. Eu gostava que me falasses disso. Que desenhos são esses? Então, pode parecer maluco um desenho para curar uma pessoa, mas tenta pensar, imagina como pensam os médicos evolucionistas. Como é que durante milhares de anos as pessoas se tratavam? Tomavam uma coisa que o mais provável era não fazer nada, uma planta ou qualquer coisa, mas o mais provável era não fazer nada, mas depois o que é que faziam? Faziam um ritual que acionava aquilo que hoje é estudado, que é o efeito placebo. Tu sabes que a maior parte dos medicamentos, quase 70% do efeito é efeito placebo. Isso está estudado. Ou seja, eu acho que tu ganhas em fazer um ato de cura em que mobilize, no fundo, o que é esse desenho, o que é essa atuação. É mobilizar, estás a ver? É fazeres um ato que mobilize esse efeito que tu tens no teu corpo, que é o imunitário, ou seja, tu tens mecanismos de autodefesa, mas eles precisam de ser acionados. E como é que foram durante séculos? Com rituais de um feiticeiro qualquer, de um xamã a dizer que vai fazer uma coisa e ela acredita que esse efeito se vai produzir e isso é operativo. E mesmo que seja uma cantiga, que seja um efeito, cada vez que seja uma fantasia, que seja uma coisa, se for operativo, qual é o problema? Estás a ver? Ou seja, mas chega a ser espiritual, no sentido... Sim, é espiritual, no meu caso eu sou crente, portanto, mas tira isso do assunto, porque isso pode ser feito com, imagina, um dos mágicos que eu mais admiro é um contemporâneo do Crowley, que não é nada conhecido, porque o Crowley apaga todos os outros, mas era pintor, o Osman Spare, e ele dizia mesmo isso, inventem o seu símbolo, o seu Deus pessoal, façam pantáculos, amuletos, o que for, desde que seja operativo, tu acredites isso funciona, porque não, estás a ver? Ou seja, e os desenhos xamânicos é um bocado nesse sentido, é uma maneira de eu estar a pensar a pessoa, de dizer à pessoa que estou a pensar nela e que estou a fazer um desenho que a vai curar, e se ela acreditar mais nisso ou menos, isso é capaz de variar, porque esses estudos também são feitos. Há muitos estudos já feitos com o efeito placebo, a descrever o efeito placebo. Há coisas com pessoas a rezar e a fazerem monitorizações sobre o comportamento, ou seja, há muitas experiências a serem feitas, não em todas as universidades, mas há. E, portanto, é uma tentativa de pensar na pessoa, a minha arte é o desenho, é uma ideia de desenhar o corpo, encontrar ali sinais que possam... Isso. E em termos práticos, o que ele difere do que tens aí? Difere muito porque o que é que tu buscas? Exato, eu tento ir a coisas que se manifestam um bocado nestes desenhos. Estes desenhos já são essa pesquisa que eu fiz, portanto, isto começou com aqui também é importante eu falar do convite que foi o Silvestre Pestana, e a Celeste Cerqueira tem aquela lojazinha, o Lote 77 ali e ele fez-me uma proposta que foi, Paulo, podes fazer o que quiseres, mas podes falhar, podes fazer uma coisa que tu nunca pensaste fazer, ou que pensaste fazer, mas nunca te foi possível fazer. E isso foi de alguma maneira palavras mágicas, estás a ver? É isso que eu acho que um bom curador pode ser. Porque ele disse-me assim, podes falhar, eu disse assim, falhado, então, mas pode ser que é falhado de fresco, mesmo assim uma coisa que é falhada, mas que depois nem sequer foi acabada e tudo. Não, pode ser o que tu quiseres. E eu já andava com magia, mas achava que a arte contemporânea, como as pessoas me chamam, mas pronto, vamos usar isso, para a arte, isso era uma coisa que já estava, que era visto como superstição, que não teria interesse e tudo. Mas o que eu achei piada na magia é como o desenho ainda é fundamental para fazer os pantáculos, para fazer os amuletos, para
o Sper usa aquela técnica, estás a ver, de fazer o sigilo num papel mais ou menos como este, transparente, e depois pões à frente da luz, para ele de alguma maneira de ficar gravado na mente, para depois quando pensares teres esse símbolo como orientador, mas há outras medidas técnicas, mas o desenho tem um papel operativo, tem uma função. E foi nesse sentido que o convite dele fez-me pensar assim, não falar, mas então, se eu quisesse criar símbolos, onde é que ia? Então comecei a prestar atenção aos primeiros símbolos que foram nas pinturas das pinturas rupestres. E as pessoas geralmente prestam muita atenção às personagens, aos animais e às antropomórficas, portanto às pessoas, e eu interessei-me mais pelos símbolos abstratos, estás a ver? Os símbolos abstratos. E os símbolos abstratos... Meio caligráfico. Meio caligráfico. Isolei 32 em todas as grutas de todo o mundo. Isolei 32, o que dá, ou 20 e tal, dá entre 30 e 20 e tal, o que dá aproximadamente o número de letras da maior parte das escritas. Mas depois comecei a encontrar muitos desses símbolos nas primeiras escritas e depois também na magia. E então, comecei, depois fui também, não só à magia, fui às primeiras escritas, aos aztecas, aos maias, tudo isso, e comecei a juntar os símbolos, estás a ver? Os primeiros, que é o já desapareceu aquele ali, eram muito próximos dessas coisas da pintura respeito, depois fui para a magia, para as coisas mais dos aztecas, outras coisas mais do judaico, do carro, do Daniel, estás a ver? Ou seja, porque a mim sempre me interessaram as religiões e principalmente o cristianismo e o judaísmo, e portanto, mas aqui fui mesmo a outras culturas, estás a ver? E criei esta ideia de chamar de desenhos aceleradores de símbolos, amalgamadores e aceleradores de símbolos. É porque eles são quase a criação de palavras pictóricas, não é? Sim, eu acho que a sensação que eles todo o trabalho das mãos é uma uma escrita, eu acho. Todo o trabalho das mãos é uma escrita. Mas eu posso perguntar, por exemplo, se em algum momento nesta pesquisa, e tendo em conta que existe um fundo de uma espiritualidade subjacente a isto, em algum momento te sentes enfim, a encontrar uma resposta que não te poderia ser dada de outra maneira? Sim, claro. Que os desenhos são uma auscultação de uma... Sim. Não quero dizer imediatamente de uma transcendência, mas de uma sabedoria que não existe para outra mim são forma. sempre tentativas de eu perceber qualquer coisa, estás a ver? Nunca são uma coisa de a criatividade é no sentido, eu estou a tentar perceber uma coisa e é fazer, estás a ver? É também essa ideia de investigação performativa, ou seja, não separares muito o fazer do investigar, estás a investigar e já estás a fazer também. E a resposta só pode vir dali, no sentido em que só o desenho te pode fornecer aquele conhecimento. Sim, só o desenho e, como é que tenho de dizer, e a procura também de outros sinais, estás a ver? E outros sinais, as coincidências, como é que tenho de dizer, os sonhos, estás a ver? Todo esse, embora o sonho para mim tenha um lado também, eu estou a desenho muito durante a noite, portanto tenho assim pequenos, eu mesmo digo isso no texto de Benta Seventa, que tenho assim de começo e gosto até disso, há pessoas que isso as irritam ou não, esses sonhos interrompidos, estás a ver? Mas percebes, por exemplo, que o sonho pode continuar, ou seja, tu podes interromper um sonho, ou seja, e passado um bocado voltas ao sonho e parece que apanhas o sonho. E também já tentei experiências de sonho lúcido, ou seja, arranjar movimentos que tu coordenas no sonho e permitem acordar em pleno sonho, estás a ver? São coisas que tu tens de fazer com a mão e que repetes quando estás a sonhar, e isso permite-te ter momentos, é difícil de fazer, mas consegue. E o que te permite não dirigir completamente o sonho, mas estar mais ou menos consciente em sonho, estás a ver? Dentro do sonho. É o que se chama sonho lúcido. Como é que... Mas depois também tens que ver que é as experiências com as drogas, estás a ver? As drogas são talvez o melhor meio para desmontar o eu, para tu perceberes que o eu é uma história que o cérebro conta a si mesmo, estás a ver? Ou seja, o teu cérebro, para funcionar na vida, tem que construir um eu pessoal. E esse cérebro realmente conta essa história e tu podes acreditar se fores ingênuo, porque a psicanálise, o estudo, a ideia dos meus cérebros e tudo, ou seja, as pessoas são muito mais do que uma pessoa. E repara, tu passado
7 meses, todas as células dos neurônios do teu cérebro são novos, estás a ver? O que é que permite a essas células acharem-se que são o mesmo eu, que é o mesmo eu e com toda a sua memória e tudo? É que o cérebro continuamente conta essa história a si próprio de que existe um eu pessoal, estás a ver? Mas o que tu estás a dizer, eu nunca consumi drogas, por isso nesse aspecto sou Sim, nem tem que se fazer. E há pessoas que chegam lá para mas tenho muita curiosidade em relação ao que acontece. Sim, mas também não é a única via, percebes? Ou seja, há pessoas com meditação, com sofrimento físico. Mas o que me estás a dizer é que a droga permite-te observar quem tu és como se estivesse de fora. Eu perceberes que tu, quer dizer, perceberes que, imagina, se tu às tantas estás tipo um bicho, a julgar que és um bicho e a ver os animais que tu estás a ver, ou seja, o que é que isso é? Estás a ver? Ou seja, tu estás a ter, ora já, uma percepção da realidade muito diminuta, estás a ver? Percebes, descobres dentro de ti, imagina, uma pessoa que tem dissociação de personalidade, ou seja, uma pessoa que é duas pessoas ao mesmo tempo. E tu, não sei se já viste aquela pessoa que já dividiram um cérebro meio, ou seja, por uma espécie de, não sei se conheces esse, em que tu tens duas, ou seja, como é que me explicas isso? Ou seja, neste caso, há alguma anomalia que faz com que o cérebro conte duas histórias diferentes, ou seja, em vez de contar uma, conta duas, mas esse lado, ou talvez a anomalia seja exatamente a coerência e manter-nos. Somos muitos, mas somos múltiplos. Eu gosto da teoria dos 1000 cérebros porque somos mesmo muitos eus, porque é a influência da genética, aquilo que vem da experiência dos nossos pais, não é? A família é uma fábrica do erro repetido, não é? A família, a quantidade de coisas que acontecem ciclicamente e que se repetem, não é? E não há melhor fábrica do erro repetido que a família. Por isso, qualquer alteração da sociedade, eu acho que tem que pensar também a família, porque não é e muitas vezes é difícil fugir a essa repetição do erro, não é? Sim, acaba por ser muitas vezes um erro amável. E há um erro até porque eu hoje acredito muito tens aí um filósofo, não sei se conheces, o Rupert Sheldrake, da ressonância mórfica. Portanto, no fundo o que ele defende é uma ideia de memória da natureza, ou seja, a natureza não há leis imutáveis, como as pessoas gostam de dizer, leis da física, leis do... Então, não estamos num universo de evolução e então são leis imutáveis, quer dizer, é uma coisa um bocadinho... Mas, por outro lado, o que ele defende é que há uma espécie de memória da natureza que se revela por ressonância mórfica, ou seja, aquilo que aconteceu mais vezes influencia mais. E essa ressonância revela-se a história, no comportamento das pessoas, dos animais. E tem que ver também com uma espécie de memória inata do próprio corpo, não é? Sim, o corpo, exato. Mesmo que nascido agora, ele mostra um ensinamento que nós... Exatamente. As experiências com os transplantes, não é? Pessoas, por exemplo, eu conheço um colega que depois do transplante ao fígado, ele não gostava de legumes e passou a adorar legumes com outro fígado, ou seja... bom que o fígado... E há experiências com o coração, bem mais coisa, com memórias passadas e tudo, ou seja, hoje em dia há pessoas que equacionam a possibilidade de haver um tipo de memória celular. O corpo ter, exatamente, ter uma memória específica. A utilização dos filhos como matéria-prima. Sim, pode ser. Como colegas de trabalho. Será um bocado exagero, assim, colegas de e matéria-prima. Isso é importante. É muito interessante. Eu tenho para mim que a maior parte das coisas que tu fazes, tu não as sacralizas. São essenciais para fazer, mas não te agarras a elas. Não me parece sacralizar para mim pode não mas ser... as coisas dos teus filhos... Desprezo mais o fetichismo do que o sacralizar. Mas as coisas dos teus filhos são um reduto... Não, porque as coisas... não te consegues separar dos Não, até porque, repara, o filho é uma maneira de colocar problemas completamente diferentes. É uma pessoa que muitas vezes vai estar contra o teu desenho. A primeira coisa que o miúdo vai ter tendência é fazeres uma cara bonita e ele o destruir. Estou a mandar de setas, vais ver aí um livro, o João era setas, eu fazia uma cara e ele era setas, tipo facas. Tem uma que estamos nós dois amarrados, eu e a Ana amarrados, e só setas virem em todas as direções. Ou seja, tem esse lado e depois tem o lado de te levar para caminhos que são completamente diferentes. Essa é a ideia que eu te falei há pouco. Os miúdos que eu reparei, os miúdos antes de entrarem para a escola, o facto de desenharem as figuras todas a flutuar no espaço. E de repente, isso acontece num mês, o que te aparece é a linha do horizonte, o sol no cantinho,
uma árvore e uma casa, e os olhos e o nariz e a boca no sol. Ou seja, mas isto acontece num mês em todos os alunos e rapidamente ficam todos. E isso é quase assustador, estás a ver? É dar-te o lado. E é engraçado que uma das coisas que eu reparei foi que, no caso dos meus filhos, isso foi mais normalizador, que é isso que eu estava a dizer à Marlene, foi mais normalizador nos que estudaram na cidade, que o Hugo fez a escola em Esposende. No Hugo, isso não alterou tanto, estás a ver? Ou seja, não sei porquê, haverá algumas diferenças na escola em Esposende e no Porto, eu sei, uma coisa é uma cidade, outra coisa é uma aldeia, vila lá. Mas o que é facto é que é, de alguma maneira, quase assustador, como normaliza muito o desenho. E depois, outra coisa também que me intriga é que depois chegam ali uma fase dos 12 anos, quase todos param de desenhar. E há várias explicações, ou seja... Mesmo que tendo um pai que desenha todos os dias entre eles. Porque tem a ver com uma coisa que é infantil, uma coisa que deixas para trás e que tu fizeste, é quase eles acham que poemas. Querem brincar e não querem mais brincar. E eu já sou adulto e já estás a ver, é esse processo de afirmação que teria. Mas depois poderiam voltar, alguns voltam, mas o que é mais normal é nunca mais voltar. E é engraçado que há artistas como o Bachler, o Daniel Bachler, que gosta de desenhar com bêbados e com pessoas nos cafés, e ele diz que é quase começar a desenhar como uma criança de 12 anos, porque parou aí, estás a ver, e o desenho não é. É interessante também por isso, porque são adultos, mas a desenhar como criança. E ele faz um trabalho sobre isso. E tu em algum momento vês nos teus filhos, nos desenhos dos teus filhos, coisas que te espelham, coisas que, como um pai se vê nas crianças, nos filhos, não só tu vês nos desenhos coisas que são tuas, digamos assim, que eles herdam. Sim, algumas coisas sim, estás a ver, mas o mais provável é ter as coisas contra, estás a ver? Imagina, a Sara tem uma coisa que eu estava a desenhar, uma coisa, mesmo o Hugo, como coisas, imagina, era capaz de fazer uma imagem de Cristo. Estás a ver? Imagina o Hugo, a tendência que ele fez foi pôr-lhe umas mamas. Pôr-lhe mamas e pôr-lhe uma coisa, ou seja, já não vai para o céu. Ou seja, nem sempre é naquela de alinhar contigo, estás a ver? Às vezes é radicalzinho, isso também é muito. É tal crítica interna que tu vais ter que integrar de alguma maneira. Mas é verdade que os desenhos que fizeste com os teus filhos são os que normalmente não tiras de casa, o que significa que estes cadernos estarem à mostra aqui na livraria. Sim, se alguém o levar, é uma fico chateado. A questão sim, é chateado, mas ficava mais no caso dos meus filhos, porque representa muito o crescimento deles, estás a ver, eu posso ver ali o crescimento e é um mundo que eu acho que nunca mais se vai repetir, enquanto eu acho que poderia voltar a fazer um desenho parecido, estás a ver? Depende só de ti, não é? Exato, aquele eu nunca mais iria conseguir fazer. Paulo, tu agora desenhas, tens esta fase também que é muito exuberante, intensa, abundante, inclusive, mas é verdade que tens passado estes últimos anos viciado em palavras. Sim, pois. Esse vício, eu imagino que tem muito que ver pelo facto de seres um leitor compulsivo. Sim, também é. Deve ser um dos artistas plásticos que eu conheço que mais lê. Sim, nem sempre, mas não leio romance, atenção. Sim, eu sei que não lês romance. Não leio romance, mas tens uma relação com não, leio alguns romances, o do David Foster Wallace, um livro assim. Mas é uma coisa, é uma coisa cheia de histórias dentro, com manuais, com coisas sobre tênis, sobre as drogas, sobre uma Bíblia contemporânea. Era um livro, atenção, é um livro, repara, tu ali, sabes o que é que tens ali naquele livro? Tu tens uma ideia quase de, ou seja, os produtos, todos os dias têm um produto, estás a ver? Todos os meses há uma loja que promove, ou seja, tens ali uma espécie de uma nova ordem mundial, tens ali um alinhamento em que tens os Estados Unidos, ou seja, tu tens ali um livro. É incrível mesmo, é uma coisa. É um escrutínio. Acredito que pouca gente mergulhe naquele tijolo, sim, mas vale a pena, até porque vale abrir ao meio, estás a ver? E ele fez uma coisa. Está exatamente o que eu sei. Exatamente. Mas eu ia te perguntar, entendendo eu e respeitando profundamente, aliás, admirando profundamente o teu fascínio pela palavra e pelo texto, se o aparecimento ou a insistência da palavra no teu trabalho plástico não é uma forma de preguiça? Talvez possa ser, mas apareceu pela Regina, é engraçado. A Regina, uma das coisas que fazia era. A culpa da Regina. A Regina Guimarães, o que é que eu fazia? E eu adorava o que ela escreve, até porque depois a Regina tem uma coisa que me agrada a mim, que é
serem frases que já estão praticamente, porque ela vai muito aos provérbios e tudo, ou seja, são frases que já estão de alguma maneira no teu subconsciente, já tens memorizado, e que ela muda um bocadinho uma letra ou uma palavra, ou seja, é uma coisa que já está na cabeça das pessoas, é muito mais fácil, e isso sempre me agradou, a maneira dela trabalhar, e depois comecei a usar nos desenhos e também a ilustrar livros dela e tudo. E houve uma altura que comecei a gostar muito de palavras e isso, certo? Mas depois o que foi decisivo para o palavrário foi a descoberta, isso tem que dizer, foi a descoberta do livro do Abeleira, a palavra é dele. E o que é que o Abeleira faz nesse livro? Repara, o Abeleira, num livro dos anos 60, que era uma peça de teatro, e ainda repara, a peça de teatro era proibida, o livro não. E o que é que o livro propõe? Há um senhor que se lembra de pegar no dicionário, ir ao registrador e registra o dicionário. Ou seja, ele privatiza todas as palavras do dicionário. O que é que provoca? As palavras pagam imposto, e ele é o dono. E o que é que há? Há contadores de palavras. Há contadores de palavras ao peito, há contadores de palavras ao peito e há contadores de palavras públicos. O que faz com que todas as palavras paguem. Olha, eu pensei numa situação dessas, qual seria uma via de saída? Inventar palavras novas. E isso deu-me um mote para começar a fazer o palavrário e a Regina associou-se, então, imagina. Já era da natureza da Regina criar palavras? Sim, já era da natureza dela. Quando eu lhe lanço, ela não conhecia o livro. E acho interessante isto, o livro podia existir, não era proibido, mas a peça não podia ser representada. Ou seja, é quase como se o Estado temesse mais o teatro do que o livro. Acho que o livro, se calhar, não chegaria ao povo. Não é vulgar também, não é vulgar. Eu, por acaso, acho que pode fazer algum sentido. Acho que pode fazer algum sentido. O teatro pode ser mais imediato em passar. Exato. Pode passar por isso. Mas normalmente na história é verdade que os livros são muito mais atacados de censura do que outras coisas. Eu me diziam, por isso é que eu também acho esquisito isto de ser, e acredito, ela só foi representada pela comuna, é engraçado, muito pouco representada. Acho uma peça, talvez seja difícil depois transportá-la. Há 2 ou 3 representações desta peça, são menos boas, todas tipo, com mais de 20, 30 anos, acredito. E eu acho o livro. Quem edita isso hoje? O livro está disponível. O livro está, aliás, eu tenho em casa. Mas encontras assim tipo em alfarrabistas e tudo. Pois. Mas o que é engraçado é que o livro não explora. Ou seja, o livro fica-te um bocado dos animais de antes, os animais também falavam, da questão de o que é que tu ganhas com a linguagem, que é a linguagem, aquela ideia de que a linguagem te pode servir para os poderosos enganarem os outros que não percebem tanto a linguagem. E eu depois vim a descobrir um livro mais atual e que é superior nesse sentido ao do Abeleira, que é o da Joana Bertol, que é Ecologia, chama-se Ecologia, em que ela já fala de uma privatização da linguagem na era da digitalização. E aí é uma privatização no sentido mais de purificação, estás a ver, de fazer com que a linguagem, por exemplo, até algumas coisas tipo, os inteligentes já têm uma linguagem tão crítica, tão esotérica, que às tantas já iludem os outros, vamos ter aqui uma simplificação, estás a ver, ou seja, há ali fenómenos muito mais modernos, e é engraçado, ela diz que começou a escrever o livro, imagina, tipo, há 5, 6 anos, em que a coisa lhe apareceria como uma distopia muito distante, e quando acabou, escreveram sobre lá, já estavam os sinais, já estavam a aparecer um bocado por todo lado. O livro é genial, porque é um grande livro da Joana Bertol, que acho muito importante. Sim, porque lá está, sendo um romance, tu lês aquilo como um ensaio. É uma proposta ensaística. É uma proposta ensaística. E eu isso gosto também, essa fronteira entre que nem é romance, nem é ensaio. Sim, sobretudo o que oferece uma proposta de pensamento. Não é que gosto tanto, um entretenimento. por exemplo, não gostei nada da maneira como o livro estava feito. A Caminho fez ali uma capa horrível, o papel, os fotocópias, o papel branco, apareceu uma coisa mesmo. Aliás, isso é quase constrangedor, que hoje são as maiores editoras, aquelas que têm um tamanho maior, que fazem os piores livros, com as coisas a desfazer-se, com os papéis mais miseráveis a desfazer-se, e tu vês as pequenas editoras a fazerem coisas esmeradas, tipo, com cuidado. É muito triste isso, estás a ver? Porque foi-te vendido um fenómeno de concentração em que muitas juntaram pequenas editoras, acabaram com elas, não é? Algumas até eram
desvirtuaram-se muito, não é? Mas é preciso ver que eu também me aflige, enfim, isto agora é outra coisa, mas também me aflige um bocadinho essa consideração das editoras, e algumas das minhas editoras preferidas foram absorvidas por grandes grupos e deixaram talvez de ser as minhas editoras preferidas porque perderam elan, perderam carisma, deixaram de editar autores que me parecem mais relevantes, mas a verdade é que foram as editoras pequenas que se venderam, não é? Elas não foram roubadas, não foram sequestradas, deixaram de se vender. É como se fosse um conjunto de editoras que desistiram, entregaram os pontos. Mas eu queria voltar à minha pergunta anterior, quando falava sobre esta simplificação, que pode ser uma depuração, que eu acho que, por exemplo, no caso destes desenhos que temos acima de nós, caminham para uma depuração enorme do que é uma linguagem pictórica, mas tu achas que utilizar a palavra pode ser também uma forma de depurar a imagem, pura e simplesmente pintar uma ideia a palavra através pode do ser também vocábulo? uma imagem, exato, a palavra pode ser uma imagem. Mas é mais do que estás interessado em construir visualmente o mundo, sugerir simplesmente à pessoa que pense numa palavra e ela construa sozinha a imagem. E aquela ideia de, será que para pensarmos outras coisas não precisamos de outras palavras? Ou seja, imagina, com a evolução, com o aparecer de novos conceitos, novas realidades, não precisaremos de inventar novas palavras, e o que é facto é que elas vão aparecendo, está a ver? Mas por outro lado, outra das coisas que me fascinou foi o poder de atração de criar uma nova palavra que tinha nos miúdos. A Alfred usou essa minha ideia e fez uma coisa que era sapatear com os miúdos. Tinha feito uma coisa para eles inventarem nomes para eles próprios, tipo pseudónimos. E tu, imagina, fazes um miúdo, inventar uma palavra e dizes olha que essa palavra não existia, foi inventada por ti. Pode não ter sido, pode ter havido uma pessoa no outro lado, mas naquele caso, ela diz. O que isso significa para o miúdo, estás a ver? O ter construído ali uma palavra que é dele, e naquele caso ela até foi feito com o nome dele e com o animal que ele gosta, estás a ver? O nome, repara, os índios não dão o nome a um miúdo assim no ato de nascença, eles estão à espera que haja um comportamento com algum animal, uma tropeção, uma característica qualquer, para lhe dar um nome, daí aparece o cavalo sentado, todos esses nomes interessantes, ou seja, no caso ali eu acho que o miúdo sente prazer também em se não é? Não era por acaso que o Malcolm X, o grande Malcolm, quando ele dizia mas X, porquê? Eu ao princípio pensei, Malcolm, vou prescindir do nome que o meu patrão me queria dar, estás a ver aquele nome importado de um branco, isso não quero. Mas depois disseram, mas vai à África, encontras a tua raiz, e ele foi, e o que era uma raiz muçulmana, de um nome muçulmano. E ele também achou que isso talvez não fosse. E então optou por o X que é em aberto, ou seja, é aquilo que ele quiser, é aquilo que tu vai. Eu acho que isso tem muito mais força, não é? E para o miúdo eu acho que isso também é significativo. Mas isso não é a transformação de um artista plástico num escritor? Pode ser, mas eu escrevo muito mal, não corto, não há esse perigo. Não há esse perigo. Tu não tens escritos assim, mas tu tens apresentações. Por exemplo, é isso que eu estava aqui a pensar, que é uma coisa sobre a beleza, estás a ver, mas é tão mal escrito, estás a ver, que é, ou seja, não acho que acredito, não estás à Anabela Cascais. Anabela. Não, é porque uma pessoa não percebe. Não, às vezes não se entende, mas isso tens que tornar a coisa legível, porque a cabeça mas não os desenhos às vezes também não se entendem, não sei os textos das coisas. Sim, mas no papel, nas palavras, que é uma coisa mais. Com mais conceito e com mais definição. Vamos lá ver se tu percebes. Vamos lá ver se tu percebes. Eu vou perceber tudo porque eu sou muito inteligente. Pois é. Para ler lá então. Não vou ler, porque isso para ler, isso é. Isso para ler é. Não, mas pronto, isto é uma questão que me interessa agora, que é a questão das. Mas porquê que tu estás especificamente com este texto na mão? É o mesmo? É o mesmo, portanto, porque isto tem a ver com a questão dos critérios objetivos de beleza.
bocadinho que me chateia esta ideia de a beleza está nos olhos de quem vê, a beleza é relativa, os gostos não se discutem, está a ver? Ou seja, toda essa... Até que ponto é que pode existir um padrão que pode ser universal? Não, a minha documentação, exato, haverá critérios de beleza, critérios objetivos de beleza e que possam ser universais. E o Deutsch, que é não sei se conhece o David Deutsch, é um gajo que está, é um astrofísico, pensa no multiverso, mas está também à frente agora desta questão do computador quântico. É um gajo genial. Há uns meses para cá, há um tempo para cá. Sim, eu li o livro dele, o livro é fascinante. E está editado em Portugal, está traduzido na Gradiva, O Início do Infinito, vale a pena. Tem outro, A Fábrica da Realidade, também é bom, mas esse é um livro grosso. Mas tem um capítulo, portanto, mas pode-se ler só esse capítulo, que são 15 páginas, que é porque são bonitas as flores. E ele mostra assim, repare, as flores são bonitas para os insetos, conseguem atrair os insetos para... Mas ao fundo não são bonitas porque são boas. Não, são bonitas para os insetos, atraem os insetos. Mas também são bonitas para nós, estás a ver? Ou seja, há ali, o que afasta insetos das flores é muito, o que afasta insetos de pessoas. Ou seja, o nosso cérebro é capaz de encontrar padrões ou critérios ou princípios de beleza que mobilizam diferentes espécies. Tu repara, por exemplo, imagina, quando uma presa evolui, quando há coevolução, estás a ver? Imagina, no caso de uma presa, ela tenta esconder-se, não é? E o caçador tenta. Outras vezes, o que tu tens é, como no caso das flores e dos insetos, as flores tentarem atrair, porque precisam dos insetos para a sua polinização, tentam atrair esse inseto. É engraçado que, ao fazerem, muitas vezes fazem uma espécie de reprodução do sexo dos próprios insetos, estás a ver? E isso consegue fazer atraídos. Mas, portanto, ou seja, tu podes encontrar critérios, pensa na arte, por exemplo, tu podes dizer assim, a arte tem milhentas culturas diferentes, os aborígenes, a arte chinesa, a arte africana, toda muito diferente. Podias pensar que não pode não haver nenhum critérios objetivos de beleza, não é? Mas repara, as borboletas fazem-se bonitas para outras borboletas. Mas nós somos capazes de achar bonitas as borboletas, estás a ver? E repara, geneticamente, nós das borboletas são 600 milhões de anos que nos separam, estás a ver? Ou seja, tu vê a diferença, que tu tens, essa barreira que tu tens que vencer para encontrar os critérios que possam responder a uns e outros, estás a ver? Outro exemplo, estás a ver? Ou seja, eu acho que pode haver, e o Deutsch, o que pensa, é evidente que aquele que vem logo mais à ideia é o critério da simetria. Da simetria, certo? O que é facto é que nem todas as flores são simétricas, e eu posso-te pôr uma aranha numa parede branca, ou seja, ela atrai porque se destaca, é simétrica, mas tu não vais achá-la bonita, estás a ver? E no caso das flores, tu podes-me dizer assim, conheço pessoas que não gostam de flores. Haverá sempre exceções, mas universalmente é possível encontrar, como no caso das borboletas, estás a ver? Ou seja, e nós podemos pensar que esses critérios podem ultrapassar, se calhar, na simetria, estás a ver? E foi nisso que eu andei um bocado interessado. E descobri este autor, que é um indiano, que pensou um bocado também em relação às borboletas, estás a ver? E ele fala uma coisa interessante, que é, eu vou-te apresentar aqui, que é a ideia de como, imagina, há testes que se fazem com ratos em que tu dás a um rato 2 quadrados de queijo. Um é quadrado e o outro é retangular, mais ou menos com a mesma quantidade. E ele escolhe o retangular, parece-lhe maior. Depois começas a estreitar o retângulo cada vez mais longínquo, de maneira que ele fica com muito menos queijo do que o quadrado. Mas ele continua a escolher o retângulo. Cada vez que pões o retângulo mais comprido, ele vai escolher o retângulo. O que é que se passa ali? Ele estará assim estúpido. Eu acho que o que ele encontrou ali foi a retangularidade. Ou seja, ele associa que quanto mais retângulo, mais comida vai ter, estás a ver? O que é que ele fez ali? Fetichizou o retângulo, estás a ver? Eu dou-te outro exemplo com as gaivotas. As gaivotas, para comerem a comida, os filhos das gaivotas, para comerem das gaivotas, o que é que eles respondem? Perante um bico amarelo e uma língua vermelha. Se tu fizeres a experiência com um boneco, começas a dar comida,
ela vai e vai comer na mesma. Mas tu depois começas a pôr aqui uma gaivota mesmo a sério e aqui pões uma gaivota, mas com mais vermelho. Ainda aumentas o vermelho, 2 bocados de vermelho. Ela vai para eles. Fetichiza o vermelho. Ou seja, para ela, o vermelho tem mais importância. Ela associa o vermelho a animais, estás a ver? Ou seja, isso pode-nos acontecer também a nós na arte, estás a ver? Ou seja, atribuímos um valor, coisa, porque fetichizamos. Mas isso, exato, isso não significaria que nós, um bocado já na esteira dos gregos, que veríamos as coisas belas como as coisas boas, como as coisas úteis, como aquilo que nos aproveita, aquilo que nos faz sentir seguro. É engraçado que a aranha talvez não nos pareça bonita. É engraçado que o Deutsch vai com uma explicação que é interessante. O que ele diz é: tu tens muitas vezes uma oposição que é a oposição do Humberto Eco e tudo, que é aquela ideia do belo e o feio. Mais uma vez, aquelas oposições binárias, configuração, abstrato. Nós, esse vício do pensamento binário é também muito pouco produtivo, estás a ver? Se fosse rizomático, isso poderia ser mais interessante. Mas vamos, neste caso, portanto, eu estava a dizer do belo como bom ou do belo como útil. Não, neste caso, portanto, o belo e o feio, o ponto só belo e o feio. O que o Deutsch mostra é que o belo é belo, o feio pode sempre virar belo. Ou seja, tu podes aprender a bad painting, tens vários exemplos disso. Culturalmente, o feio pode virar belo. Ora, o que o Deutsch propõe é uma oposição, também binária, mas diferente. Ele opõe o belo à camuflagem. E o que é camuflagem? É aquilo que é chato só. Estás a ver? É aquilo que não é atrativo, que é só chato. É engraçado que eu dei o texto ao Sagnar para ele fazer um comentário. Ainda estou a pensar, ele está a fazer sobre isso. Mas a primeira ideia dele foi: não, a beleza é a própria camuflagem, o que também pode ter sentido. Aliás, nós damos valor a algumas das camuflagens das presas que fazem para se diferenciar de outros. Porque no caso da presa e do caçador, todos andam a fugir um do outro, estás a ver? Ele tenta apanhá-lo e a presa tenta arranjar mecanismos que não sejam detectadas, para que não seja detectada. Paulinho, mas para um artista plástico, a beleza também levanta um problema. Para mim, parece-me que levanta um problema muito imediato, que é, se definires a extrema beleza, se definires, no fundo, o que pode configurar a extrema beleza, pois é isso que eu queria saber. Eu não quero é que aquilo que é absolutamente belo, em princípio, é uma coisa que propende para a morte. Está definida, está acabada, não permite mais intervenção. Sim, repara, mas tu podes, por exemplo, assim, exato, o Deutsch dá esse exemplo. Imagina, se viessem extraterrestres cá, e imagina que o raio de visão deles é nos infravermelhos, não sei o que, ou seja, eles não veem nada, toda a sua arte seria inacessível para eles, estás a ver? Ou seja, seria indiferente mas não era. Será que era possível eles fazerem o download de uma coisa que os pudesse perceber a nossa? Se calhar, ou seja, eu até admito que nós estamos ainda na superfície de encontrar esses critérios de científicos de objetividade, mas o que eu acho que é útil é pensá-los para fugir exatamente ao resto, que é o relativismo. Verdade? Não, isto é tudo, depende, olha, gosto, não penses nisso, isso é relativo, isso depende dos teus olhos e de quem vê te ver, ou seja, um relativismo cultural que vai para a moral, que vai para o racismo que desaproveita tudo. Sim, e impossibilidade de pensamento, estás a ver? Não te permite nenhuma evolução, estás a ver? Mesmo na arte, imagina, mesmo quando o Polo atirou tinta contra a tela, estás a ver? E tu admiras o Paulo? Não, eu admiro, mas repara, tenho também críticas a fazer, mas repara, todo esse sabe, imagina, que possibilidades de evolução ele teria se continuasse a atirar tinta contra a coisa. Atirava com pincel, depois passou a fazer com pau, depois passou a coisa, ou seja, que tipo de evolução? Tu vais conduzir tão bem assim. Não, hoje há gente que faz aquilo. Pois, isso é que é triste, estás a ver? Não sei, isso é que é triste. O que é triste é aquilo ter aparecido. O que é triste é aquilo ter aparecido como um ato de ruptura, que foi importante para mostrar que não podia ser a figuração. Aliás, é interessante que muitas daquelas figuras antecipam coisas da teoria do caos e tudo, ou seja, aqueles movimentos mesmo da biologia e tudo. Isso até é interessante. Como tu podes chegar às vezes a desenvolvimentos científicos através da intuição, através da... Mas o que eu acho é que depois há vias que não te permitem grande crescimento, estás a ver? Ou seja,
eu estaria ali a tirar tinta de várias maneiras diferentes e às tantas ficaria preta, ou seja, me assustei sim, portanto, vejo aquilo que me interessante, mas também percebi logo que rapidamente ele arranjou uma maneira de... Se esgota, não é? Rapidamente se esgota. Eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta. Paulo, se está... eu queria para já, então, nos períodos dos agradecimentos era agradecer... Temos um bocadinho de tempo. Eu sei, mas queria agradecer desde já ao Oscar e à Aninha, à Viking, a Aninha e ao Oscar, eu chamo-lhe Oscar, que ele usa o nome Oscar para remarcar, porque a parte lá de cima foi ele que montou ali as pancartas que vocês ainda não viram, um bosque de bolso. Eu estive lá fora, já estive a ver. Ele tem ali um bosque de bolso e bem interessante, porque não é aqueles jardins à francesa e tudo, não. Ele quer ali um... E o ideal era pôr ali um... Não, tu gostas de lagos, devias arranjar ali uma coisa com buffers e com lagos, tu gostas dessas flores e acho que ali ficava bem. Mas, portanto... Ali é para namorar à pressa. A Anabela é que me lembrou, olhou ali para o bosque e disse assim, caralho, as pancartas em laranja é que ficavam aqui bem. E depois, quem instalou foi até a Aninhas que arranjou aquela maneira de meter assim entre as eras, parece que as pancartas já lá estavam e depois as pessoas vieram depois, que não foi o caso. Mas, e até gostei da contribuição da chuva, a chuva como interpelhou algumas e até o contributo da chuva foi inesperado. Mas, e não estou feliz que se estraguem estas mas ao mesmo tempo, mas deixa-me só dizer outra coisa, em relação ao Oscar e à Aninha, porque, como são brasileiros, ao mesmo tempo também a utilidade de tu teres às vezes pessoas que te trazem outras raízes epistémicas, estás a ver? Ou seja, já que a universidade só te dá o ocidente, o ocidente, como eu digo, só tens acesso ao ocidente, se calhar teres acesso a outras raízes epistémicas é evidente que é isso que te permite fazer comparação e é isso, estás a ver? Para, mesmo nas religiões, eu sempre achei, me interessava por religiões, sempre achei que devia ter havido na escola história das religiões, porque senão estavam à espera que o diálogo religioso corresse bem quando as pessoas desconhecem as religiões umas das outras. É evidente que tinha tudo para correr mal. Portanto, eu acho que aí a universidade tinha um papel. E só assim se compreende, por exemplo, o Oscar teve um professor na Universidade Portuguesa aqui, em Belas Artes, que ele está a fazer o doutoramento em artes plásticas. Ele falou em filosofia africana. Eu disse, filosofia africana? Isso não existe, esses países. A África e a América não têm história. Não têm história. Quer dizer, não se referiu só à filosofia. Ou seja, quando tu tens um professor da academia a dizer isto, sabendo que tem alunos brasileiros, que têm alunos de Cabo Verde, de Angola, ter história tem, mas normalmente não é contada por eles. Eu não te vou dizer o nome, eu não te vou dizer o nome, mas é uma pessoa com prestígio, todas as pessoas podem ver. Mas essas provocações, e eu frequento muito o Brasil. Sim, eu percebo que ele tem noção, sim, isso também é verdade. Eu acho que ele tem noção de que há pensamento africano, que há filosofia africana, que há artabulismo e tudo isso. Mas isso é uma forma de analisar o outro e de valorizar, que ainda é mais grave. Porque se fosse uma ignorância sincera, podia ser inadmissível, compreensível e ultrapassável. Mas pelo menos com os compromissos só dar a informação. Quando é furtam sabiamente e tudo, nem a informação vai obstar a que eles repitam o mesmo. Mas isso, ficaste contente que as pancartas se amarelassem ou encarquilhassem? Não, com que facilidade tu lidas com a descrição do teu trabalho? Sim, porque me leva a fazer outro, estás a ver? Ou seja, eu já estive a pensar... por exemplo, a tua mulher deitou fora há dias... E ele ficou furioso. Ficou furioso. Não, mas ela por acaso queria que eu fizesse uma largada de pancartas aí na cidade. Sim, achava que que as deixasse durante a noite em sítios empalados. Por exemplo, um concerto ali no Rosa Mota... Era incrível eu tirar assim do palco. Não, mas eu gosto de dar, eu gosto de dar, e aliás essa coisa de dar fez-me perceber aquilo que eu estava a falar de, às vezes dou, mesmo no totoluto e as pessoas não querem aceitar, ou seja, uma certa relutância, e isso fez-me pensar, ou seja, na importância do dar, porque qualquer relação comercial se extingue no ato da troca, mas as pessoas ficam desconfiadas. Eu acho que ficam a achar que eu tenho que devolver qualquer coisa, mas prova que há um vínculo, ou seja, que há ali qualquer coisa que perdura e que é ligação, e por isso também me interessa mais do que a relação comercial, ou seja, e acho, tenho a certeza
que qualquer pessoa que compre um desenho ou que um desenho lhe tenha sido oferecido, ela vai sempre a recordar o que lhe foi oferecido com outros valores e outro tipo do que aquele comprou. Mas achas que há uma perturbação qualquer? Da aura, sim, é o que o Sagnai diz, no fundo, que há alguma perda da aura se perde nesse processo de... É porque a pessoa parece que fica viciada num sentido de reciprocidade e depois não sabe receber algo só porque sim. Não é? A própria mercadoria tem embalagens, portanto se calhar vai ter todo o mesmo tamanho, não é? Até as laranjas, não é? São melhores do que são todas iguais, não é? E para um gesto destes não há uma formatação, não há uma preparação. Perdes variante, não é? Perdes variação, não é? Porque repara, mesmo para a evolução, o que é que precisas? Seleção, mas tem que haver variação. Variação e seleção. Se tiras uma dos dados, a condição necessária para a evolução deixa de estar. Pensaram em alguma pergunta? Vão manter-se tímidos? Aflitos com alguma coisa? Querem... Mas há uma coisa que eu estou gostava de dizer. Mas explica-me uma coisa antes de dizeres isso. Esses dois textos são exatamente o mesmo texto escrito duas vezes? Não. Este é uma tentativa de eu compreender o Deutsch. Isso é um texto teu, sim, um ensaio teu sobre o Deutsch. E este já é uma tentativa de... Este é do Deutsch, este é uma tentativa de eu pensar já e já com o contributo do tal indiano. Faz uma meditação. Sim, que é o Ramachardan, que é o tal que faz a tal investigação sobre as borboletas. Em vez de pegar nas flores, pega nas borboletas. Eu digo-te o nome dele. Eu isso também está no nota. E tens a certeza que se lêssemos esse texto acharíamos que tu escreves mal? Sim, escrevo mal. Não acredito. V.S. Ramachandran. Estamos a ver, isto é o texto que eu fiz. E tem a coisa, mas tem aqui uma coisa... É em inglês? É em inglês. Eu agora escrevo em inglês, mas é isso também. É que ouço um gajo em inglês, estás a ver? Ouço um gajo em inglês. E às tantas, se me ponho começo a pensar como ele a pensar. E isto estava a acontecer muito também porque todas as coisas de filosofia estou a ouvir em inglês. O Deutsch ouço em inglês, o Sloterdijk ouço em inglês, o Steiner ouço em inglês, ou seja, como ouço muito em inglês, também começo a pensar em inglês. Mas já não o universo do teu pensamento é quase sempre um universo de grande exceção, porque não são as conversas que se têm no cotidiano, no dia a dia com as pessoas. E não é piorar a tua vida, além de não escreveres em português e de tentar escrever sim, mas o inglês por exemplo, agora o meu filho está em Londres, está a ver? O meu filho está em Londres, ajuda muito a falar inglês com ele e principalmente para perceber melhor. E eu acho útil, uma língua é outra maneira de pensar, acredita. Tu podes não achar, mas o inglês há uma simplificação e uma plasticidade no uso dos termos que é muito útil para pensar. Simplificar. O francês e o português temos a ter um texto muito mais elaborado, com muitas mais considerações, o inglês consegue dizer mais ao assunto. Mas agora então esta contribuição que eu te dou sobre a arte ou a estética, sobre para que é que pode servir, não é? Porque essa pergunta aparece sempre, não é? O caráter funcional, que eu acho que é... Para que serve isto, não é? Mas repara nesta ideia. Tu podes estar, através da arte, de alguma maneira, a preparar para experiências futuras que estás longe de imaginar quais serão. Imagina mesmo como desenho de uma criança. Eu posso estar ali a equacionar coisas, tanto na performance como na escrita, um livro, estás a ver? Um livro fantástico pode-me preparar para mundos que eu vou experimentar muito mais tarde. Pode ser um ensaio, vídeo, as pessoas verem, ler um livro, ir a uma exposição ou um filme, como um ensaio que eu estou a fazer para eventos que poderão acontecer no futuro e que eu não sei quais são inimagináveis e nesse sentido é o reino do inimaginável, que se tenta às vezes o impossível, ou pensar o impossível, ou pensar aquilo que é difícil de pensar, estás a ver? Portanto, isso pode ser útil. E é uma das coisas que é dita por quem? Pelo nosso António Damásio. A arte is perspective of future. Eu também falo em inglês, sempre português, mas as suas conferências são muitas vezes em inglês. Mas o que ele diz, estas pessoas que estão a tentar compreender a arte observando o cérebro, ele diz que
Esqueçam disso, ele diz mesmo. The better explanation for universal principles of beauty not found in the brain activity, I think. Ou seja, não procurem na atividade neuronal, não é aí que vão encontrar. E eu acho que é muito mais naquilo que o leite está a fazer, que é critérios, o que é que têm as flores, o que é que têm as borboletas para conseguirem atrair espécies muito diferentes como, repara, são 600 milhões de anos que nos separam, estás a ver? Elas de certeza que o cérebro encontrou mecanismos de princípios, critérios, objetivos que foram os mesmos que lhes permitiram ser atrativos. Porque no fundo o que é que a arte é atrativa? Faz com que tu te desloques para ir ver uma obra de arte, não é? A borboleta desloca-se para ir buscar o pó lá. Mas a arte pode ser possível. Também pode ser, mas depois imagina, as pessoas gostam de coisas repulsivas. Eu vou-te dar um exemplo. Saltar de paraquedas. Saltar de paraquedas não é para maluco, é um medo que tu tens encostado em ti, que é medo das alturas. Mas se tu começares a fazer paraquedas, tu começas a gostar de paraquedismo. Ou seja, tu, uma coisa que te foi construída para ti, ou seja, um medo que te foi construído para evitar as alturas e que te daria medo e desconforto, tu podes aprender a gostar. Ou seja, até esses critérios se podem ser aprendidos. Ou seja, o ato de paraquedismo assenta num grande medo, que é o medo das alturas, mas tu depois podes experienciá-lo e ficar a gostar dele. Portanto, sobretudo podes, não sei se gostar, sinceramente, mas podes estabelecer com esse gesto, com esse exercício, uma relação de segurança que previamente não tens e que te permita a repetição, que te permita a aceitação daquilo até achares que é uma coisa até. E portanto eu acho também, para novas experiências, por isso também o feio pode virar bonito, estás a ver? Pode ser mudado. E nesse sentido é cultural, mas não é isso, o facto do feio poder virar bonito, não é isso que faz com que seja tudo relativo, ou seja, é na realidade possível, eu acho, encontrar critério. E não é para encontrar um novo cânon, estás a ver? Mas é uma coisa importante. Mostrar que há coisas que podem ser universais, que é outra coisa que assusta muita gente. Porquê? Porque o universal, como foi sempre o ócio doente, não é? Foi sempre o universal, o que era o nosso. Ora bem, eu percebo quando se fala em universal, os outros dizem assim, opa, esquece, não vem com essa tipo de coisa. Não, mas o que na realidade é verdade é que se tu tivesses acesso a diferentes raízes epistémicas e as pudesses confrontar, isso realmente eu acho que podias encontrar valores universais. Isso poderá estar a ver com o sofrimento, ou seja, eu acho, e no caso da estética, pode ser até útil procurá-los, não só na simetria, mas noutros critérios. E se do belo fizesse parte de uma ideia de justiça? E eu acho, por exemplo, o que é a verdade na ciência? É uma coisa que eles chamam de elegância. Eles dizem que quando a fórmula é muito simples e quase bela, estás a ver, ou seja, elegante, está mais próxima da verdade. Não é o que diz Einstein, é o que dizem todos os físicos. Se calhar a beleza da ciência é essa elegância, estás a ver? Ou seja, porque geralmente o que te é apresentado é a ciência que não é criativa, que é quase, ou seja, que a criatividade é das artes e tudo, estás a ver? Ou seja, eu acho que às vezes a arte pode ser a arte pode ser conhecimento, estás a ver? Eu sei coisas sobre as religiões e sobre a magia e sobre por causa do desenho. Mas também porque tu pode ser consegues enfrentar uma imagem grotesca, consegues enfrentar melhor se conseguires encontrar justiça. Por exemplo, as pessoas não conseguem ver um mutilado, então eu mas faço se for um herói a destruir. Então eu faço essa pergunta aqui. É possível encontrar valores universais de bondade ou morais? Valores universais? Eu não sou para aqui chamado. Sim, mas então estás a ver, ou seja, ou seja, eu acho que sim, estás a ver, eu acho que sim, estás a ver? É uma coisa que é assustadora, mas tens que ver no contexto. É assustadora para muitos porque vivemos num mundo em que a norma, a raiz era sempre a mesma e era depois imposta aos outros como, estás a ver, fazendo sentido, estás a ver? Imagina, e a ideia, repara, uma das coisas que achei fascinante, por exemplo, a ideia de morte, repara, nós temos uma coisa sobre a morte, imagina, uma vez o Eduardo Vieira de Castro, numa conferência perante alemães, assim, num café, os gajos todos, cadeiras do veludo e tudo, e ele contou uma história sobre, não uma coisa muito pequena, assim, mas então para os índios, então como é a morte? Uma questão muito simples, coisa muito simples, aquilo assim, a morte
passa aqui neste rio. Geralmente ela chama as pessoas, estás a ver? Vocês não podem, ninguém responde, estás a ver? Ninguém pode responder. Só que houve um dia um gajo que respondeu e a morte ficou, estás a ver? Ou seja, repara na explicação simples, descomplexada, sem nenhum castigo, estás a ver? Uma coisa quase aleatória. Uma coisa quase aleatória. Por exemplo, ao contrário, em Angola. É livre, estás a ver? E é de alguma maneira muito mais libertador até. Mas em Angola a convicção que existe, generalizada, é de que a morte é sempre culposa. E por isso, mesmo que uma pessoa morra de 120 anos de idade, não morreu por estar velha nem por estar doente, mas morreu por culpa de alguém, por culpa de outra pessoa. Isso não é só da feitiçaria, de um ato óbvio. Acham sempre que a pessoa que cumpriu a maldade de alguém. E não deixa de ser. Mas já viste um pro-índio, estás a ver? Passa por. Mas também não deixa de ser. A gaja respondeu à morte. Estou a ser simpático lá. Não é? É cândido, é uma forma. Não, mas não é mais cândido, estás a ver? Porque às vezes há depois também a tendência para achares que a morte dá-se assim uma explicação tão inocente que tudo pode ser. Não, eu acho que é libertadora até nesse sentido, estás a ver? Mas não achas que pode ser não estás à procura da morte como uma reação aos outros, no sentido em que a morte é uma espécie de obrigação de dar lugar a outra pessoa? Sim, por isso percebo. E por isso é que sempre culpa da outra pessoa, faz parte dar lugar a outra pessoa. Mas isso podes ver como mas eu vejo a morte como um problema, que pode ser ultrapassado também. Isso não quer dizer que seja para já, nem percebo se poderá ser útil e poderá criar muitos problemas, não é? Por isso pululam os antinatalistas, não é? É evidente que um dos problemas é sobre a população, embora as pessoas também não gostem de falar nisso, mas é evidente, não é? Ou seja, certeza que o planeta tem um tamanho, deve ter um limite ao número de pessoas que podem viver. A velocidade das pessoas. Não, mas já viste como essa questão é quase impossível de falar, ou seja... Sobretudo na Europa que estamos a envelhecer e precisamos de crianças, não é? Sim, eu sei, mas... Sim, eu percebo. Não abrimos as fronteiras, não abrimos as fronteiras, o que nós queremos é crianças nossas, não é? E por isso... Não, nossas de determinada idade. Se houvesse o número de crianças que estão nas instituições durante anos a terem mas se as entregarem das instituições, as instituições não existem e os funcionários não vão ter. Estás a sujeitar um miúdo a vários casais que se renegam e tens de voltar para a instituição, em vez disso acontecer 1, 2, 3 e 4 vezes, e ainda hoje a notícia no jornal é que tinham retirado os miúdos a uma mãe porque ela tinha a casa desarrumada. Estás a ver? Ou seja, a segurança social, como o pai não quis receber a filha aí na Suíça, a mãe tinha a casa realmente mal lavada e coisa. Porque como lá os povos têm dificuldade, têm mesmo dificuldade. E neste caso foram retirar, já viste, ou seja, vai engrossar essa grande fila de pessoas que vão ficar institucionalizadas, que vão ficar marcadas para sempre. O mais provável é não arranjarem esquema e a mãe fica ali já. É muito triste. É a última oportunidade para perguntar alguma coisa, senão encerraremos e vamos todos para a discutir. Sim. Como te chamas? Eu sou Kathleen. Kathleen. Sim. Eu não tenho uma pergunta, na verdade, eu cheguei atrasada, estava no trabalho, mas quis ver vocês. E sou brasileira, em algum momento vocês falaram sobre, enfim, outras raízes epistemológicas. E o que eu tenho, na verdade, é agradecer pelo pouco que eu ouvi dessa conversa e pelo espaço que, de certa forma, abrem. Eu ainda não conheço muito, quero conhecer mais. E você, Walter Hugo, vejo sobre Conceição Evaristo, sobre Ailton Krenak. Então, enfim... Krenak, exato, gosto muito. E é engraçado que isso também aconteceu com tal nos brasileiros, estás a ver? E acho até mesmo útil o papel que eles estão a ter aqui na discussão do colonial, da guerra, todas essas centrismo que foi sempre o nosso lugar e que nós ocupamos por isso e o enriquecimento da língua, que é uma das coisas que o Venâncio também coisa, o enriquecimento da língua, esta preocupação agora... O enriquecimento da língua, ao Paulinho, vem do Guimarães Rosa e do Machado da Silva, do Venâncio, ainda nem tinha... Mas então porquê é que estamos a bater o que os miúdos agora têm expressões porque ouvem nos youtubers brasileiros? Qual é o problema? Mas antes dos youtubers brasileiros víamos as telenovelas brasileiras. E olha que foi lindo
Lembras-te da Gabriela? Vamos lá. Não havia ninguém nas ruas, estava a dar a Gabriela, isto é verdade. Até hoje estou grato à Não Sónia havia Braga. carro na rua, parava o trânsito e com o senhorzinho Malta também era. Mas a Sónia Braga era mais. Não, mas o que é engraçado é que repara como isso marcava o povo e essas expressões. Não é? Eu hoje digo, vira isto, vira aquilo, estás a ver, vira isto, é uma coisa. Não, mas o que é que ele estava a dizer, e que eu acho que é importante prestar atenção, tem que ver com isto. De facto, a narrativa eurocêntrica de um pensamento que é nascido aqui, que parece bastar-se aqui e que pretende ser uma visão que serve para todo o mundo, é um pensamento muito cansativo e muito ofensivo para os povos latino-americanos. Muito gasto. Porque é como pegares não em cores ou em critérios ou atributos e os gajos sempre com os mesmos. Mas a questão nem é a questão de ser gasto, é que é inadequado, não é verdadeiro. Mas é a questão de ser falso. tu repara, mesmo nas artes, tu vê a quantidade de artistas que fazem o curso de estilismo ou de pintura e depois fazem cinema. Outro faz cinema e depois escreve. Ou seja, tu quase tens a tentação que começam a escrever. de importar as metodologias de uma disciplina para a outra. O sinal de que as metodologias dessa disciplina já estão gastas, porque quando tu vais buscar metodologias de outra disciplina ou de dança e aplicas ao vídeo e elas são produtivas, o que é que isso te está a dizer? Que aquelas que tu estavas a usar nessas já estão esgotadas e já estão gastas e portanto deves-te livrar delas o mais rapidamente possível. Mas é mais importante do que simplesmente andarmos de disciplina em disciplina. É fazermos caber no pensamento a humanidade inteira. Porque de facto as coisas têm radicais distintos. E isso a Universidade Europeia não faz porque não reconhece um pensamento que emana de outros pontos do globo que não apenas da Europa. E por isso esse eurocentrismo. Eu lembro da Márcia Tiburi, a filósofa brasileira, um dia numa conversa comigo, eu fiz-lhe algumas perguntas e ela dizia-me esta coisa assim: Walter, eu entendo a sua pergunta, é uma pergunta eurocêntrica, é uma pergunta de um homem branco que vem de um país e há uma coisa que também custa, estás a ver, é perceber quando isso está entranhado em nós. Porque é a forma como nós crescemos e concebemos o mundo. Está incutido desde pequeno. Durante o primeiro mês, o Oscar era só tipo correções, não do género de descobrimento, mas tipo expressões que tu tens no teu dia-a-dia, que são problemáticas, estás a ver? E às vezes é essa... São preconceituosas, exato, e às vezes tem que ser outra pessoa que tem outra sensibilidade e que vem de outra... que as mostra e que tu percebes, sim, não, realmente se trocando a língua é uma sedimentação de muito preconceito e de muito abuso de poder também. Não sei, Caitlin, se você queria completar o seu pensamento, se estava... Sim, é dentro de tudo isso que vocês estão falando, não. Estás a estudar cá no Porto? Sim, eu tô. Na verdade, eu vim para trabalhar, enfim, também por um livro, mas estou morando aqui há um mês. Mona Lisa no Titanic, a terra do meme. Metáfora à realidade brasileira atual. Está disponível. Você disse que está há um mês aqui em Portugal. Há um mês no Porto. Sim. Olha, parabéns pelos 200 anos de independência. E fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, mas, por favor. Dentro disso, eu só queria agradecer porque é isso. A gente tem voz locais, mas como que a gente chega a outro espaço? Então, mais do que imposição, é necessário pessoas dispostas a essa troca, a conversa, e é o que eu estou vendo agora. Então, era o que eu queria chegar a um agradecimento. Quer eu não quero desiludi-la, mas você não vai ver isso acontecer muitas vezes no Porto ou em Portugal. Eu imagino. Porque a maior parte das pessoas... Se nós quisermos, vai. Mas a maior parte das pessoas ainda não está consciente. E agora tu tens pessoas cá que querem ouvir isso. Não só os brasileiros, mesmo os portugueses. Sim, mas não vai ser muito fácil, a menos que ela vá mais vezes à exclamação. Não vai ser muito fácil encontrar este discurso. Tem que se tornar isso fácil. E quem pode ajudar muito são pessoas como tu também. Têm um espaço nos médias de reconhecimento e podem alertar para outros que têm. Ouve lá, é incrível às vezes o poder de. Não estou a falar só do teu caso, mas por exemplo do Pedro Abrunhosa, ou às vezes uma menção dessas pessoas no Facebook, no Twitter, o efeito que tem na venda dos livros, no conhecimento, e isso, não é um esforço grande, mas pode ser útil, até porque se forem pessoas para apontar para coisas que são importantes, eu acho que é
que é uma coisa que deviam fazer e acho que é útil. Não é? Mais pessoas que tenham livros para promover e para ver. Pois, eu gostava de ter um, mas quem é que vai publicar um livro? É que acabou de ser este Rui Lage, porque acho que vale a pena. Não, mas por acaso é engraçado. O livro de desenho, que eu sempre. Eu ao princípio tinha essa coisa. Há um livro só de desenhos. Sabe, porque eu gosto de desenhos e às vezes acho que pode haver um livro só de desenhos. Mas é muito raro. Mas eu vou arranjar maneira de publicar os livros só de É desenhos. muito raro. E até pode não ser só desenhos. Pode haver um título, um pequeno texto. Mas essa ideia de que a imagem não pode contar uma história. Ou seja, Que um livro não se aguenta só com figurinhas. Exato, é uma coisa do boneco. Mas isso é um preconceito que parece remeter para os livros infantis. Nós repara, tu, por exemplo, os meus filhos que gostam, o meu filho que gosta muito de manga, a capacidade que os japoneses têm de contar uma história só com pequenas interjeições e só com. E aquilo é para ler mesmo assim a perna, não mete a interjeição toda. Diz-me uma coisa, o grande Rui Lage publicou um ensaio sobre o Manuel António Pina. Tu gostavas do Pina? Gostava do Pina. E nem é tanto até os seus escritos, as entrevistas, acho que eram inteligentíssimo, um contador de histórias e muito interessante. Mas não é a sua poesia, não é como diz mais, estás a ver? Está muito cerebral, não? Não é por ser cerebral, eu até gosto da Fiana Pá, se fosse muito filosófica, estás a ver? Ou seja, isso gosto. A Fiana mas é denso também, não é? Será propriamente a escrita do Pina, não é? Por acaso é curioso que convoques a Fiana quando se fala do Pina, porque eu não as vejo tão distante assim. Não vejo tão distante assim. O que eu vejo vejo a Fiana mais sedutora, o Pina não era sedutor. Vejo a Fiana mais sedutora com uma formulação encantatória. Sim, mas muito mais densa, muito mais a convocar saberes muito. Eu não retiraria, quer dizer, sim, muito densa, mas o Pina é por um labirinto de ideias. Sim, acredito e que por isso sim, também não lhe retiraria a densidade. Eu conheço mal, te digo nunca. O que eu acho é que a Fiana é mais envolvente, tu sentes que estás no meio de um poema dela e o Pina parece mais feito de granito, parece que te deixa de fora. É um pouco mais impenetrável porque é mais seco, tem uma secura na maneira como diz as coisas. Mas era brilhante e faz muita falta. Faz muita falta ao Porto, que é uma cidade que eu amo, mas as pessoas não gostam. E a maneira como colocava escritos curtos, estás a ver? Curtos de pequena, estás a ver? Mesmo pequenas entrevistas que dava, gostava. Era brilhante. Faz muita falta. E o Porto, aliás, o país está-se a esvaziar assim destes grandes heróis, estamos a perder os figurões, ou então estamos a ficar velhos e por isso. Mesmo a Ana Luísa Amaral, que tinha uma escrita que também não era que lesse muito, estás a ver? Mas tinha também nas entrevistas e na maneira como falava da poesia, aquela cena da escrita na diagonal, estás a ver? Sim, era uma mulher brilhante. Lá está, também uma poesia com pouco sangue. Eu gosto muito de muitos poemas dela, mas não é a minha poeta favorita porque falta-lhe sangue, falta-lhe uma coisa que eu encontro, por exemplo, na Isabel de Sá, que é para mim a grande poeta da segunda metade do século. É para mim a grande poeta. Usa a morte, usa o corpo, usa o sangue, usa o sujo, usa o crime. E tem uma bravura e não se importa rigorosamente nada com as convenções. Outro dia li uma poesia também assim muito diferente, sobre um submarino e espiões soviéticos e submarinos e daí poesia, é editado por de uma rapariga também. Mas eu, com a poesia sou pessoa de ler assim poemas soltos, estás a ver? E a Anabela lá em casa não te faz assim. Ela lê muito mais. Não te deixa atentado, porque ela faz muito poesia. Sim, mas eu tenho pouco espaço às vezes para conversa, como viesse, às vezes é difícil de entrar, mas vou-lhe dizendo mais ou menos. E a louco, tu dizes, por exemplo, tu dizes assim, olha, vou fazer uma omelete, não fixa que vais fazer uma omelete. Eu tenho que me agarrar, olha. Eu vou fazer uma omelete. Eu hoje não vou ficar.
Sim, não sabe. Às vezes manda. Não deixas um papel. Traz com pau. E eu estou noutra terra. Fui tocar assim qualquer. Olha, traz com pau. Mas eu não estou em casa. Eu disse que estava, comigo, no agarro. E ele está. Portanto, é assim, é uma amostra. E como é que ele sobrevive? Eu não para tu levo estás? a mal. Ele sabe ir ao frigorífico, ele sabe onde está o frigorífico. Tirar uma lata de salsichas, assim, tu cozinhas, pá. Não. Passa aí. Não, não, lava muito bem a louça. A lavar a louça de grande responsabilidade. Temos mantras especiais para aquela rotação, ou seja, frases com Devia ser mais independente. de circunvalação do prato para diferentes pratos. Temos que ir bem. Olha, ainda bem aí. E ao mesmo tempo é um momento também de pensar e tudo. Esses mecanismos automáticos, estás a ver, são bons até para o pensamento. Não, eu gosto de fazer, aprendi a fazer pequenas coisas de ginástica, mas sempre inseridas no cotidiano, estás a ver? Ou ao levantar, ou descer as escadas, ou tomar banho. Sim. Fazer pequenos exercícios, mas nunca fui um gajo de ir ao ginásio, acho que isso Tiveste sempre uma beleza natural. Você fez ok, olha, confessa, meu pai, fizeste ok, fizeste vestida. Meu pai praticou anos de esportes. Eu tinha uma madrinha que foi a primeira ciclista, a primeira, não sei o que fazer, ou seja, gostava muito de esporte. E o meu pai, depois nos ouviu no académico e tudo a praticar. És um desportista por afinidade, digamos assim. Não, acho o desporto, repara, para te dar um exemplo. Meu pai foi através do desporto, por exemplo, vou ter este pequeno exemplo. Eu às tantas estava a jogar futebol, às tantas fiz uma finta e pus a coçar um bocado o guarda-redes, estás a ver? Fintavam, marcava o gol, depois vinha para trás, tornavam a marcar o gol e tal. E o meu pai no fim disse assim, não gostei nada disso, que fizeste e tudo. Eu disse, mas então a ideia não é vencer o adversário, marcar o maior número de gols e tudo. E o meu pai, sim, a ideia é ganhar um maior número de jogos. Ora, se fizeres com que o teu parceiro nunca mais queira jogar contigo, talvez seja uma má opção. Ou seja, repara, ele introduziu-te ali numa coisa sobre futebol, uma coisa de explicou-te uma certa lealdade. Aliás, o adversário a ideia não é ganhar todos os jogos, portanto, para todos os jogos tem que haver uma certa continuidade, tens que manter o parceiro. Portanto, tudo aquilo que inviabiliza o parceiro joga contigo é mau. Não é boa ideia. Ali, deixa-me só perguntar. Todo desporto pode ser de uma maneira muito simples, mais cedo do que e como é um exemplo vivo e perder pode conter muita glória. Exatamente, e como é mostrado, é executado, é mais assimilado. Ainda hoje eu recordo e conto de outra maneira, se tivesse sido por um professor ou dado por um catequista qualquer, eu teria ditado. Deixa-me só perguntar mais uma coisa em relação ao mundo da arte. Uma das coisas que eu acho profunda glória na tua pessoa é que muitas das vezes quando os artistas andam em circuitos são menos visíveis, menos óbvios, menos reconhecidos muitas das vezes, acabam por desenvolver personalidades de rejeição, ressabiadas. E uma coisa que eu sinto em ti é que tu estás perfeitamente, quer dizer, não vou dizer que sejas, não sei, nem está em causa, sejas uma pessoa feliz, mas estás altamente naquilo que tu fazes, estás muito inteiro naquilo que tu fazes, e não sinto, inclusive, que tu tenhas uma ansiedade, ou que nunca te ouvi dizer, por exemplo, que não te convidaram para expor aqui ou ali, ou que aqueles gajos são os cabrões porque não têm uma porta. Mas rapidamente também percebi que isso faz mal à saúde. Ou seja, o ódio, o sentimento, isso faz mal à saúde. E nesse sentido, como gosto de. Há anos não vou ao médico, nunca fui ao médico, não me lembro já de ter ido ao médico. Gosto de preservar essa coisa de não alimentar aquilo que te destrói, é isso. Mas não foi, mas não é sempre assim, estás a ver? Às vezes é difícil, outras vezes para ultrapassar, mas mantens o foco sempre na obra, assim, a ti. Sim, mas às vezes também terás que encontrar para ti um mecanismo de compensação. Pode ser a reza, para mim será a rezar e fazer determinado tipo de desenhos, para outros será coisa, estás a ver? Mas rezar, pode dizer assim, mas que é a Ave Maria? Não, é construir uma própria reza, estás a ver? E imaginares o teu próprio Deus, como o Alcer faz, que não precisa de ser o Deus católico e tudo, um Deus pessoal, vá,
E Sim, imaginares mas um diálogo com o outro foi ele. inventado por outros. Imaginares um diálogo com ele ou contigo próprio, ou com um antepassado teu e tudo. Isso é extremamente útil. Construir a tua própria raiz e tudo isso pode ser muito útil. Mas haverá Mas isso outras significa formas. que, por exemplo, não gostarias ou não me dás contigo a pensar o que faria eu se me abrissem as portas do Soares dos Reis, por exemplo, que não serve para nada. Isso gostava de fazer lá coisas com os miúdos e tudo, mas o que mais fascinava nem era Com miúdos, os teus Não, trabalhos. mas nem era isso. O que me fascinava era poder, imagina, como eu cheguei a propor porque eu tive um problema, aqueles problemas com as drogas, a trabalhar com drogas e tu tens que fazer trabalho comunitário. E fui fazer para o ser a desenhar com os miúdos. Isso quando há muito? Não, vai há 2 anos ou 3. Não, foi antes da pandemia, foi só Sim, ir à sede. sim, ao IAC7, sim, mas pode acontecer mesmo porque eu continuo a consumir. Açúcar, Não. é uma droga. Mas isso ele vai falar, mas essa edição, vou falar também do açúcar. Não, é açúcar. E gosto de açúcar, adoro açúcar. Não tenho nada contra. Mas, o que é que eu tinha a dizer? Eu às tantas, depois de acabar, propus se eu podia continuar ali, se podia vir lá, continuar, porque depois tinha acabado o trabalho comunitário, e elas... Você deve estar a brincar comigo. Mas porquê? Não, mas eu não levo nada e tu... Se eu achei que agora pode vir aqui, assim, quando quiser, assim, tipo... Ou seja... Isto é só para quem não quer vir, não é? Há pessoas que tratam disso, há coisas que tratam disso, isso teria que acontecer lá. Isto é uma confusão. Há milhares de justificações, eles deveriam ter um catálogo cheio delas. Primeiro critério, pessoas felizes não entram. Só quem estiver a Não, mas mandar. repara, aquilo por acaso não é bom, porque uma das pessoas, um dos miúdos, tinha um problema até de... E criou ali uma ligação comigo, estás a ver? Eu fazia, no fundo, eram os deveres com eles, fazer a coleção e depois também desenhava um bocado. Mas estás a ver, aquilo... porque achei aquilo completamente absurdo, estás a ver? Ou seja, eu gostava muito mais disso, uma coisa onde pudesse, porque eu, no fundo, eu gosto muito de desenhar com os miúdos, e interessava-me isso. Agora, imagina, Soares dos Reis, dizes que este sítio foi poleiro, este sítio foi poleiro, o lote 67 não preciso de grande espaço, eu faço coisas pequenas. Eu digo uma coisa, eu num sofá, eu nunca posso fazer coisas muito grandes, eu mesmo para fazer... Mas fazes muitas, podias fazer Sim, uma faço coisa larga. Sim, mas nunca farei muitas, porque eu estou no sofá, estás a ver? Estou no sofá, estou assim. Mas é mais largo do que este, que eu Sim, sei. não tenho. Mas estás a ver, eu tenho as tintas aqui, e vou pôr, ao princípio era só canetas, agora já vou para a tinta da China e tudo, portanto, às vezes consigo pôr uma coisa que vou enrolando e posso fazer uma coisa comprida, mas nunca pode ser muito grande. E eu acho isso útil, ou seja, tu não precisas. Eu tenho uma coisa contra as coisas muito grandes e tudo, quer dizer, a pergunta que me surge sempre é, quando pintaste isso, uma coisa assim, imagina, também esta parede, estavas a pensar colocá-la ali. Tens alguma casa de uma amiga, ou estavas a pensar já no museu, ou estavas a pensar já no Se eu quero entrar eu gostei tanto, eu quero te ver a discursar sobre isso. Não, mas eu digo isso. Como é que a gente Não, eu digo se isso. desenrasca deste problema? Mas é verdade. Repara, cada um tem suas, mas eu tenho, posso olhar para as coisas assim, não é? Eu posso e tu Mas se olhar. calhar é aquilo que eu te dizia, é que não existe em ti uma megalomania. Existe uma avidez. Sim, mas pode Mas ser não é exatamente só, uma essa coisa pode megalomania. não ser só uma megalomania, estás a ver? Pode ser só perceber que quanto maior, se calhar é mais caro, que pode, em vez de ir para a casa de uma pessoa, ir para um museu, e isto é melhor que estar numa casa, estás a ver? Ou seja, pode ter uma série de Qual é o não tenha objetivo? o ego aparece sempre, estás a ver? Mas pode não ser o fator determinante, não é? Pode querer enriquecer, pode achar que quanto maior melhor. É evidente, imagina, o highway, é evidente que se juntar milhares de cadeiras, todas a monte, aquilo é impactante. Vai fazer um impacto. Esteja a forma que estejam todas assim de um lado, ou viradas todas para o outro, aquilo é impactante, estás a ver? Agora, é um artista que fez uma exposição sobre presos políticos em Alcatraz, na feira, lá na ilha coisa. Tinha da China, tinha do Japão, tinha do Irã, tinha da não sei o quê, não tinha nenhum americano. Guantánamo, no way, estás a ver? Ou seja, e era um gajo, no way, e era um gajo que, quando estava na China, os gajos que saíam da China eram os cobardes, cara. É aqui na China é que é, aqueles que ficam aqui na China a fazer as coisas. Quando saiu da China,
Esses gajos ficaram lá. Esses gajos estão todos vendidos ao cantor. Ou seja, como é que um gajo vai levar a sério um artista destes? Eles vi tanto hora que fizeram com o Miguel em Lisboa e acham que o gajo com os azulejos portugueses e com não sei o que, este tipo de coisas. Então, há coisas que se forem muito grandes. Estás a ver? Imagina, tu juntas milhares de pneus numa rua, juntas. A coisa vai ter sempre um certo impacto. Estás a ver? Agora, será que com 4 cadeiras, como fazia a Horda alemã? Vai ser mais difícil. Ou com 2 ou 3 cadeiras, ou só com partes de cadeiras, estás a ver? Só com cadeiras partidas e fazer uma coisa. Devo dizer que respeito muito o Ai Weiwei, que agrada-me muito. Pois eu percebo. E acho que ele é muito bravo em muitas coisas. É bravo, só que depois tem coisas destas. Agora, claro, é um artista massificado, é um artista que dirige uma escala. Mas é que não é o massificado que me assusta, estás a ver? É que o ser massificado a mim. Agora, uma pessoa que se propõe fazer uma denúncia dos presos políticos, faz uma coisa e algo atrás. Porque preso político? Sim, mas então em Guantánamo, estes não são presos políticos, nem culpa formada têm. Ouça lá, tu tens em Guantánamo uma situação completamente fora de direito. Alguns nem culpa formada têm, já viste o que isso é? Mas isso não diminui, pode introduzir um vício ético, pode introduzir um erro ético. Mas não tem imediatamente com a qualidade da proposta artística dele. Eu não posso levar a sério uma pessoa que, com o poder dele, que repara, não há nenhuma pressão, ou a única pressão talvez fazer era não fazer a coisa em Alcatraz. Se quisesse falar de Guantánamo, ele talvez não fizesse a exposição. Não podia pagar esse preço, viu? Aquilo era ele mesmo. fez, enfim, não fez, também não tem que defender várias vezes. Mas eu gosto dele, ele tirou umas fotografias todo nu e com aquela aquilo. Eu achei que só um gajo muito bravo. Ele é corajoso fazer uma foto daquelas. Não, ele se estrupe, ele parece. Se vais a algum lado, não parece ser esses estrupos todos. Talvez, não sei. Pessoas, última vez, ou querem dizer alguma coisa ou calam-se para sempre, que depois acaba isto. Essa também está boa. Quero dizer-vos uma coisa, a grande parte dos livros de artista que estão expostos, obviamente, são absolutamente do Paulo, não estão à venda. Existem alguns palavrários que estão à venda, que há para aí um empresário qualquer. E os desenhos, para quem não. Mas eu agora ainda tenho. Deixa-me falar, deixa-me dizer estas coisas, são coisas que as pessoas não entendem. Para quem não ouviu no início, há uns desenhos entalados assim na livraria, nos livros, e esses desenhos são para ser levados. Podem levar, não têm preço. Levem 2 ou 3. Podem levar 2 ou 3. Sempre chegar à livraria, vejo sempre os mesmos e então tenho uma série deles em casa. Nem de graça. Tem medo de graça. Então pode haver ali, as pessoas não sabem. Irão depois a casa, exigir uma matéria. É tal cena, a oferta tem. E podem escolher à vontade. Os 3 melhores eu já escolhi. Por isso podem escolher à vontade. Não, ainda tem aí. E ela ainda tem mais que eu. Eu deixei aqui uma. Não tens aí uma capazinha, ainda tem que ser. Ela estava a esconder. Não era para quando aqueles acabassem, eu tinha aqui uma. Pronto, mas existem alguns livros de artistas que estão à venda e que creio que o preço está entre os 15 e os 30 euros. Por isso, não se assustem com o preço. Que é aquela filosofia, aquela filosofia dos franceses que foram. Estes desenhos atrás também estão à venda. Que preços é que isto tem? As pessoas podem adquirir isto por preços. Sim, os grandes a 50, os outros a 30 e outros até a 20. Pronto, vocês que têm todos cara de milionários, façam favor de adquirir algumas obras de arte. Eles não estão assinados, mas façam as o artista à venda dos trabalhos assina aos trabalhos. O austríaco não veio buscar. Porque o único. Mas pagou? Tu tens que o vender logo. O único comprador que eu tive foi com o austríaco, um casal de austríacos, ele e Elias, ela Natália. O profeta Elias. Gostei. Eles ainda vêm amanhã. E eu achei, esta coisa tinha logo. Eles vêm amanhã. Não, o Silvestre dizia, claro. A heráldica tinha que ser um gajo austro-húngaro do Império de Habsburgo, mas foi o único que comprou. Mas hoje à noite vais vender muitos. Estou aí a ver os caras das pessoas. Já nem acredito que medo. Já parei. Minha gente, muito obrigado. Paulo, muito obrigado. Eu é que agradeço. Deixem-me dizer-vos que
muitas paletes de artistas plásticos. Eu acho que não conheço nenhum artista plástico que fale como tu. Que seja capaz de discursar com a profundidade, com a inteligência com que o Paulo fala. E por isso... E os angélicos. Tem esta dimensão, E também há os tem esta dimensão, mas eu acho que vocês entenderam a ideia. E o documento que fica hoje registado, acho que é um documento brilhante da capacidade e da maravilha deste homem. E muito obrigado a todos e até breve. Obrigada. Vai que quem quer vinho? Os bêbados compram mais fácil. Os cristais. Eu deixei aqui. Está bem. Estás a perceber? É mais fácil.